Olá, aqui estamos novamente vendo as funções de Excel. Eu sou o professor Ernesto da Aômega Treinamento e Consultoria. Então, nós vimos numa videoaula anterior as funções de data, né? Então agora vamos ver as funções para tratamento de texto, né? Muitas vezes a gente precisa fazer algumas operações de contexto, extrair uma parte de um texto, concatenar texto, né? Tratar texto que está com algum problema. Então, vamos ver quais são as ferramentas que o Excel nos oferece para nos disponibiliza, né? Então, por exemplo, aqui, né? Eu vou colocar aqui, eu tenho aqui uma tabela que está mostrando, eu vou até aumentar o tamanho para melhorar aqui, isso. Está mostrando aqui o nome do país junto com um código, né? O código associado no país, no telefone, né? Por exemplo, 55 do Brasil, né? A Argentina 54. Só que eu estou querendo aqui listar separadamente o nome do país, extrair o nome do país apenas. Por exemplo, aqui, Argentina, né? Então, como é que eu faria isso? Eu vou apagar aqui, né? Porque na verdade eu digitei só para vocês verem, né? Mas nós vamos fazer isso com funções de Excel. Então, eu tenho duas funções no Excel que elas podem me ajudar. Eu até coloquei aqui do lado, né? Mas eu vou explicar. Por exemplo, nós temos a função localizar. Então, o que a função localizar faz? Ela localiza um determinado caractere dentro de um texto e ele me diz caso o caractere esteja dentro desse texto, em que posição está, se está na primeira posição, na oitava posição, etc. Né? Então nós vamos fazer uso dessa função para extrair aqui o nome do país. Então eu tenho a função também, outra função que a gente vai precisar, a função esquerda, que ela me diz ela extrai um número determinado de caracteres à esquerda de um texto. Então, só para um exemplo aqui, se eu botasse aqui esquerda e esquerda como argumento todo esse texto aqui, só que ele precisa de um segundo argumento, que são quantos caracteres à esquerda eu quero tirar. Vamos supor que sejam 8. Aí ele extraiu os 4 primeiros caracteres aqui desse texto, né? Argentina, né? E se eu copiar essa fórmula aqui, eu vou dar 2 cliques aqui do lado direito. E aí ele trouxe as 8 primeiras posições, né? 3, 6, 8, 3, 6, 8, 3, 6, 8 primeiras posições de cada um. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer apenas o nome do país. Então, eu vou apagar esse aqui de baixo, vou apagar essa sequência aqui de baixo. Vou voltar aqui para aqui, vou editar essa célula para editar a fórmula. Então, quando eu digo que quero extrair desse texto os 8 caracteres à esquerda, na realidade eu já estou assumindo que vão ser sempre 8, mas eu não sei, porque podem ser 8, 9, dependendo do nome do país, pode ser menos, 7, 6, etc. Né? Então, eu tenho que saber quantos caracteres à esquerda eu vou extrair. Então, para eu fazer isso, eu olho aqui esse texto e eu reparo no seguinte: sempre os 3 últimos caracteres nessa sequência aqui, né? É o código do país, o tracinho junto com o código telefônico do país, né? Então, esses três últimos caracteres sempre posso expressar o nome do país, esse texto todo, menos os 3 últimos caracteres. Então, tendo verificado isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que eu quero que ele me traga vou colocar aqui, vou usar essa função. Aqui eu vou usar essa função extrair texto para. Não, desculpa, não é extrair texto, é localizar. Então, primeiro com localizar. Localizar. Vou mandar localizar
o tracinho, aí repare que aqui localizar está me dizendo qual a sintaxe da função. Primeiro o texto procurado, que é o tracinho, e depois o texto. Então vou botar ponto e vírgula, o texto que seria isso aqui tudo, A2. Então o localizar do tracinho dentro dessa célula A2, ele vai me dizer em que posição, qual está esse tracinho, sei lá, na 9, na 10, na 11, sei lá. Só como com base nisso, eu vou usar a função esquerda, por exemplo, vamos supor que o localizar me retorne 11. Então a esquerda vai trazer da célula 2 os 11 caracteres esquerda. Vamos supor que o localizar me retorne 10. Então a função esquerda vai me trazer os 10 caracteres esquerda da célula, do texto que está na célula A2. Então, só que na realidade a posição do tracinho, eu não quero trazer todos os textos, todos os caracteres até o tracinho, porque senão ele iria trazer o tracinho também. Então, a esse resultado localizar, eu vou subtrair 1, que seria a posição do tracinho. Então, vamos supor que localize o tracinho na posição 10. Então, vai ser 10 menos um 9. Então, vai ser justamente apenas o nome do país, sem o tracinho. Então, a função vai ficar assim, esquerda do texto que está na célula A2, e aqui o número de caracteres à esquerda. Quem vai me dar o número de caracteres à esquerda vai ser essa nossa função localizar. Então, eu fecho aqui, né? E está aqui, Argentina. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor só o localizar, só para vocês verem aqui. O localizar. Vou apenas localizar para dizer qual a posição que está o tracinho. Então, localizar onde está o tracinho onde? Dentro da célula 2. Então, ele me dá 10. Tá vendo? Então, está dizendo que o tracinho aqui está na posição 10. Mas se eu quiser pegar só até a última letra do nome do país, então não seria na posição 10, seria esse 10 menos 1, que aí seria 9, que é justamente onde acaba aqui a letra A, né? O que é 9, se eu clicar aqui para copiar a fórmula, aqui embaixo 6, porque tem Brasil. Brasil são 6 posições, então traz aqui 6 posições. Egito 5, né? A palavra Egito tem 5 caracteres. Enfim, então vocês podem ver como o localizar me dá exatamente o tamanho, né? Na verdade me dá o tamanho do quantos caracteres, né? Quantos caracteres eu preciso trazer com a função esquerda. Então aqui agora eu vou completar esquerda do conteúdo da célula A2. Opa. E aí o localizar vai trazer quantos caracteres esquerda eu preciso, né? Então tá aqui Argentina, e agora eu copio, pronto, funcionou, né? Lembrando, vendo aqui a fórmula, né? A fórmula tá aqui, esquerda da célula 2, quantos caracteres? Que me traz isso é a função localizar, que eu vou localizar qual a posição do tracinho na célula 2 e vou subtrair o 1, que é a posição do tracinho. E aí ele me traz justamente os caracteres esquerda que eu quero, que é justamente o nome do país. E como reparem que para cada país, o tamanho, o número de caracteres de cada país varia. Mas não tem problema, com localizar, ele vai localizar o tracinho em cada célula aqui, independente do tamanho do país, ele vai permitir eu trazer o número de caracteres correto, independente do tamanho do país, porque esse resultado localizar vai variar também. Localizar aqui para a Argentina vai me dar, acho que foi 9, né? 3, 6, 9, foi 10, só que aí subtraiu 1, ficou 9. Para Brasil, o localizar vai me trazer 6, né? Toda essa expressão aqui, localizar menos 1, né? Vai trazer 6.
aqui vai trazer 5. Então, mesmo que mude o tamanho do país, minha fórmula continua correta, né? Ok. Agora vamos fazer uma variação aqui. Eu vou colocar aqui, vou copiar isso aqui, copiar. Eu vou clicar aqui, eu vou clicar em inserir células copiadas. Aqui deu erro, mas não tem problema, eu vou apagar, porque o que eu queria mesmo era só trazer uma coluna a mais. E aqui eu vou usar função, uma outra função que a gente pode usar, função extrair texto, né? Então, outra forma que eu posso fazer para trazer, para recuperar o nome do país aqui, seria a função extrair texto, né? Então, vamos supor, como que funciona extrair texto? Vamos supor que eu queira saber, que eu queira trazer, não os caracteres de esquerda, mas eu quero trazer só os caracteres da letra G da Argentina até a letra T. Então, como você faria isso? Faria uso da função extrair texto. Aqui é o nome o texto, né, que está na célula 2. A posição inicial, como eu quero a partir da letra G, então eu vou querer a partir do número 3, a posição 3. E quantos caracteres eu quero? Como eu quero até a letra T, de G até a letra T tem 1, 2, 3, 4. 4 caracteres. Então eu coloco, o terceiro argumento seria o número de caracteres que eu quero trazer a partir do terceiro caractere. A partir do terceiro caractere ele vai trazer os quatro caracteres. 4 caracteres. Né? Então aqui está diante, né? O texto que a gente queria trazer. Então, e para que isso vai me ser útil? Isso vai me ser útil para trazer o nome do país também. Então, se eu botar em vez da posição 1, em vez da posição 3, que está 1, por exemplo, ele me trouxe os 4 primeiros caracteres do nome do país. Só que o nome do país vai variar, né? Eu não posso dizer que essa função vai ser 4 aqui. Aqui no caso desculpe. Aqui no caso da Argentina seria 9, né? Então, para ele funcionar corretamente seria 9, mas só que não vai ser sempre 9, porque se eu copiar aqui, eu vejo, por exemplo, que se ele for trazer 9 para os outros países, ele já vai trazer coisa que não deve. Então, isso também vai variar. Então, o que a gente vai fazer? Quantos caracteres eu vou trazer aqui? A partir da primeira posição, vai ser, eu tenho uma função num caractere, que ela me conta quantos caracteres eu tenho num texto, num caractere. Vou clicar aqui em cima da célula A2. Mas repara que nesse texto todo aqui, eu não quero o texto inteiro, né? Eu quero o texto inteiro menos as 3 últimas posições. Então vamos supor que o número de caracteres da Argentina seja 11. Eu não quero 11 caracteres, eu quero 11 menos 3, porque 3 são os 3 últimos caracteres aqui, tracinho 54, que não me interessa. Em qualquer célula dessa coluna, os 3 últimos caracteres não me interessam. Para o Brasil, traço 55 não interessa, em Egito, traço 20 não interessa. Então, sempre vai ser 3 caracteres a menos. Então, eu vou colocar aqui menos 3. E pronto, Argentina. Vamos copiar, vamos ver se vai funcionar para os outros também. Maravilha, funcionou. Né? Então tá aqui a fórmula, né? Para extrair o nome do país usando essa função extrair texto, né? Junto com o número de caracteres que nós já tínhamos visto, né? Eu já explicava para vocês. Ok?
Vamos passar aqui para... Aqui seria também um exemplo assim, parecido, né? Por exemplo, eu quero extrair aqui o nome da empresa, sendo que a primeira e a última posição são os códigos, né? Tem o código 1 no início e o código 1 no final. Aqui tem o código 1 no início e o 2 no final. Então eu quero extrair apenas o nome do país. Então, o nome da empresa, desculpa. Então, como seria? Usando aquela função extrair texto, né? De qual texto? Aqui, da célula A2. A posição inicial não vai ser a 1, porque na posição 1 tem um código que não me interessa. É sempre a partir do segundo caractere, né? Aqui começa com a letra A. Aqui embaixo o segundo caractere começa com a letra S, né? Então, o nome da empresa começa a partir do segundo caractere. Então, número 2. E quantos caracteres eu vou querer? A partir do número 2, eu vou querer... Aí que tá, isso vai variar também. Então aqui eu vou ter que fazer também uso dessa função num caractere para contar quantos caracteres tem nesse texto, né? Só que aí eu vou ter que subtrair, porque aqui ele está me contando, num caractere vai contar quantos caracteres tem nesse texto todo, porque esse aqui tem 1 ABC1, são 5 caracteres. Mas eu não quero nem o primeiro, nem o último, porque a última posição também é um código, ou seja, seria menos 2. Menos 2, 5 menos 2 daria 3, que justamente são 3 caracteres que eu quero a partir da segunda posição, né? A partir da segunda posição vai contar 1, 2, 3, vai trazer um no país. Para cada célula, esse número de caracteres vai variar, dependendo do nome da empresa. Então, aqui, número de caracteres, vai trazer quantos caracteres tem no total, e aí eu subtraio 2. A partir da segunda posição, vou extrair a partir da célula A2, da célula 2 vou extrair a partir do segundo caractere o número de caracteres que ele vai me devolver essa fórmula. Então, trouxe aqui ABC certinho, vamos copiar para ver se funciona para o restante. Funcionou, né? Então, que está justamente essa fórmula que está aqui, é a mesma que eu copiei aqui do lado, né? Aqui do lado. Essa aqui seria a fórmula para esse primeiro caso, né? Na hora que eu copio a fórmula para a linha seguinte, ele já adapta o endereço, né? Aqui é a célula A3, né? Aqui embaixo célula A4, né? O Excel mesmo, ele adapta o endereço para a nossa fórmula continuar correta. Ok. Então, vou fechar essa parte de trabalho. Vamos dar uma olhadinha geral aqui nesse arquivo. Essa parte de trabalho que eu gravei aqui, alguns nomes de alguns exemplos, né, alguns casos para a gente conhecer algumas funções que lidam com texto, né? Esquerda nós já vimos, né? Tem também a função direita, né? Por exemplo, se eu quiser tirar com base nesse nome aqui, Suzane Xavier, de ser os 4 caracteres à direita, eu vou fazer o quê? Eu vou montar aqui. Vou escrever aqui igual, direita, do texto que está na célula 3, e eu quero 4 caracteres à direita, né? Então, ponto e vírgula, 4. 4 caracteres à direita, eu trouxe vier, né? Os 4 caracteres à direita aqui de Suzane Xavier, né? Então, ele fez
da maneira correta, né? Agora, às vezes, vamos ver aqui, por exemplo. Aqui não é bem o caso, mas, por exemplo, vamos ver um outro caso aqui. Usando, ver. Deixa eu ver aqui. Tem algum outro caso que a gente possa verificar. Aqui Suzane Xavier, por exemplo, se eu clicar aqui no final, eu vejo pelo cursor que está piscando que acabou aqui. Mas vamos supor que eu tenho alguns espaços em branco. Vou botar aqui 3 espaços em branco. Vou apertar 3 vezes essa barra de espaço. 1, 2, 3. Então agora, se eu clicar aqui no final, eu já vejo que, na realidade, né, eu tenho 3 caracteres aqui, né, de espaço. Então, por exemplo, repara agora o que aconteceu com a minha função direita. A função direita, eu queria trazer 4 caracteres à direita. Ele me trouxe só a letra R. Por quê? Porque ele está contando aqueles 3 espaços à direita, né, como ocupados, que barra de espaço é diferente de vazio. Espaço ele que se considera, né? Então, na realidade, teria o R mais 3 espaços, que seriam então 4 caracteres à direita. Por isso que ele trouxe a letra R. Então vai ter situações que às vezes eu pego esse texto, ele veio para mim de alguma outra fonte, e pode ser que esse texto ele esteja assim com esse probleminha. De repente alguma coluna, o texto que aparece ali, ele tem espaço à direita, tem espaço à esquerda, né? Então isso aí pode atrapalhar. Então eu tenho que dar uma arrumada nisso. Então vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo eu tenho uma função arrumar, né? Que ela justamente tira todos os espaços em branco que tiver do meu texto, no início e no final. O que estiver no meio ele não tira, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui arrumar em cima daqui no meu Suzane Xavier, que agora está com espaço à direita, né? Eu tenho aqui o Suzane Xavier, mas aqui agora eu não botei espaço, porque se a função arrumar, quer ver? Vamos fazer o seguinte, nessa minha função arrumar aqui, na direita, né? Eu vou aplicar novamente a função direita, só que em vez desse texto aqui que está com espaço, eu vou aplicar em cima desse texto onde a gente utilizou a função arrumar, D5, a célula D5, né? Então essa célula D5, supostamente, o Excel já tirou todos os espaços que tinha à direita. Então eu vou dizer que eu quero os 4 caracteres, né, de novo, né, 4 caracteres à direita. Repare que agora sim ele fez da maneira correta, ele trouxe os 4 caracteres à direita. Por quê? Porque esse meu texto aqui está sem espaços. A função arrumar, ela tirou os espaços. Então aqui eu tenho o meu texto sem espaço no início e no final. E aí quando eu aplico minha função direita em cima dessa célula D5 aqui de baixo, que é o texto sem espaço, digo para trazer os 4 caracteres à direita, ele me traz justamente os 4 caracteres à direita corretamente, né? Então, função direita, função arrumar, que tira espaço. Desculpa. O número de caracteres a gente já viu, não vou ver aqui também nós já vimos, extrair texto já vimos, localizar também. Procurar. E se localizar, ele localiza a primeira ocorrência de um determinado caractere, independente de ser maiúscula ou minúscula, né? Vamos supor que eu quero procurar em que posição está a letra X aqui, né? Então, vou fazer o seguinte, vou escrever o nome da função, procurar. O que estou procurando? No caso, estou procurando, vou botar aqui com minúscula, porque vocês verem que ele não faz distinção de maiúscula e minúscula. Procurar
onde vou procurar aqui, nessa célula, qual a posição inicial? Bom, pois a partir da primeira posição, tá? Primeira posição. Eu poderia dizer procurar a partir da quarta posição, daqui da posição, mas aqui no caso a partir da primeira posição, primeiro caractere. Opa! Ele, deixa eu ver se eu botar aqui com maiúscula, trouxe. Então, na verdade, ele faz distinção, né? Ele faz distinção, sim, de maiúscula e minúscula. No caso, eu procurei o X com minúscula, ele não achou. Com o X maiúscula, ele achou. Então, botei aqui X minúscula. Opa! X. Aí ele deu um erro aqui, que ele não... porque ele não achou, né? Então essa fórmula aqui, então, procurar x, né? Agora, eu poderia ter, como que eu poderia evitar esse problema, né? Vamos supor que eu tenho um texto grande, eu quero procurar o x, mas independente de ser maiúscula ou minúscula, né? Então, por exemplo, eu tenho uma função chamada maiúscula, que ela converte um texto para maiúscula. Então vamos supor, eu vou botar aqui o x minúscula, não, minúscula. Só que esse x eu vou botar dentro da função maiúscula. Maiúscula e o x aqui dentro. Então, qual é a intenção? Que ele vai maiúscula, então ele vai transformar esse caractere aqui em maiúscula. Se ele está maiúscula, ele vai continuar maiúscula. Se ele estiver minúscula, vai transformar em minúscula. Então sempre, só que aqui repara que ele vai procurar o x maiúscula, né? Então vamos ver aqui. Ele trouxe, né? Só tem um detalhe, né? Eu mandei ele procurar, usei a função maiúscula, independente de eu não sabia se estava maiúscula ou minúscula, eu queria procurar o x maiúscula, né? O x maiúscula, por isso eu forcei aqui o maiúscula. Mas se eu estivesse querendo procurar o x minúscula, ou botava o x minúscula do jeito que está, sem função maiúscula, né? Eu teria que usar sem a função maiúscula. Vamos continuar. Eu tenho também uma função, às vezes eu preciso juntar pedaços de texto, né? Por exemplo, eu tenho um texto numa coluna e outro texto em outra coluna e eu quero juntar os dois, por exemplo. Então, eu posso usar a função concatenar, que ela serve para isso. E eu coloco aqui os trechos de texto que eu estou querendo juntar. Então, por exemplo, eu quero concatenar aqui na célula 1 a palavra Susana, ponto e vírgula, com célula B1 Xavier. Então, vou concatenar esses dois e ele me deu Susana Xavier. Mas aí eu olho e falo, bom, não é bem isso que eu quero. O que eu queria que fosse Susana Xavier, tivesse um espaço no meio. Então, tudo bem. A gente pode botar concatenar o A1, né? Continua sendo a célula 1, só que em vez o segundo trecho a concatenar seria um espaço, aspas, espaço, fechou aspas e ponto e vírgula. Então vou concatenar a célula 1 com um espaço mais a célula B1, que seria a segunda parte do nome. E agora sim estaria do jeito que eu quero, né? Vamos para que seja Susana Xavier Mendes, né? Mendes, por exemplo. Então, aqui se for trazer o nome completo, ainda estaria faltando aqui ponto e vírgula. Aí concatenar um espaço novamente para fazer a separação. E agora eu vou concatenar com a célula D1. Né? Então, eu estou concatenando a célula A1 com B1, com D1.
mais os espaços entre um e o outro, né? E aqui está Susana Xavier Mendes, né? Com a função concatenar, tá? Função concatenar. Vamos ver o que interessa. Maiúscula, aqui seria para minúscula, assim como tem uma função maiúscula, tem a função minúscula que transforma para minúscula, né? Por exemplo, se eu botasse aqui igual minúscula. Opa, desculpa, tem um erro aqui. Minúscula. Em cima aqui dessa célula. Vamos olhar para a Susana. Aliás, em cima desse nome que a gente concatenou aqui, D12, Susana Xavier Mendes. Então, quero transformar esse nome completo em minúscula. Pronto. Transformou tudo em minúscula. Né? Minúscula. Tá? Então, eu tenho uma função maiúscula, tenho uma função minúscula. Eu posso querer também só a primeira letra de cada palavra em maiúscula, né? Então, por exemplo, eu posso transformar esse texto aqui para ele converter só a primeira palavra em maiúscula. Então, seria assim. Pri maiúscula, né? A função pri maiúscula em cima desse texto aqui. E vamos ver que ele me retornou Susana Xavier Mendes, né? Agora vamos supor, eu tenho uma função de substituição também. Às vezes eu posso querer substituir um caractere por outro, né? Vamos supor que eu quero substituir todas as letras A na palavra anterior, no nome anterior, por arroba, só para testar. Então eu vou fazer o seguinte, vou ter a função aqui. Substituir, né? Letra A. Não, substituir onde primeiro, né? Desculpa. Substituir. Substituir aqui nesse texto. Quem? Vou substituir a letra A por arroba. Tá? Então, quero aqui dentro de Susana Xavier Mendes, esse é o nome completo todo, quero que ele procure onde tiver letra A e ele coloque arroba no lugar. Então, vamos ver. Substituir a célula D18, a letra, procurar a letra A e substituir a letra A por arroba. Ok. Aqui, Susana Xavier Mendes. Bacana, né? Agora deixa eu ver aqui. Eu tenho uma função aqui chamada exato, que ele me permite fazer uma comparação entre duas palavras ou dois textos para ver se eles são exatamente iguais. Porque no caso o Windows, né, geralmente não faz distinção de maiúscula e minúscula, mas quando estamos trabalhando com funções de texto, às vezes frequentemente ele faz essa distinção de maiúscula e minúscula. Aí eu quero comparar dois textos aqui para ver se eles são iguais. Mas o que ele chama igual? Igual é se eles tiverem os mesmos caracteres e todos os caracteres, por exemplo, se um caractere está em maiúscula, o outro vai ser maiúscula também. Se um caractere estiver em minúscula, também o correspondente vai ser minúscula. Então, se não atender essa condição, não vai retornar verdadeiro. Então, exato, ele vai verificar, por exemplo, aqui eu vou verificar.
nesse primeiro texto e esses dois textos vai comparar um com o outro para ver se um é exatamente o outro. Não, não é. Por quê? Porque aqui o Suzana está com S maiúscula e aqui está com minúscula, né? Então, para ele, não é igual. Agora, aqui, por exemplo, vamos ver, exato. Vou comparar Suzana daqui com Suzana daqui. Aí deu verdadeiro. Esse aqui também, o de baixo, deve dar verdadeiro, né? Vamos fazer o teste. Vou copiar, porque é igual, né? Igualzinho. Mas deu falso. E aí? Mas é igual. Não é igual? Vamos ver se é igual. Suzana. Você vê que é Suzana. Depois a letra A não tem espaço em branco. Suzana aqui também não tem espaço em branco. Agora aqui embaixo, Suzana. Aqui não tem espaço em branco. E aqui Suzana. Opa! Suzana aqui já tem espaço em branco à direita. Então, para o Excel não são iguais, porque esse é um Suzana sem espaço em branco à direita e esse aqui tem espaço em branco à direita. Então, o resultado deu falso, corretamente. Embora a gente olhando, né, a gente não dá para descobrir que eles não são iguais, né? Mas, a não ser que a gente vá clicando nas células, ou melhor ainda, usando a função exato, que ele já verifica para a gente. Arrumar, a gente já viu que arrumar, ele tira o espaço em branco, né? Então, se eu, por exemplo, pegasse a célula A25, né? Que é no caso essa primeira aqui, e eu desse arrumar nela com a função arrumar. Então, eu não sei se tem brancos aqui ou não, mas usando a função arrumar, eu vou garantir que ele vai tirar os brancos. Na célula B25, também eu não sei se tem brancos aqui nessa célula B25, mas usando a função arrumar, eu vou garantir que ele não vai ter branco nem no início nem no final. Então, eu estou comparando a célula A25 já arrumada com a célula 25 arrumada. As duas arrumadas não vão ter espaço em branco, então ele tem que retornar agora que é verdadeiro, que são iguais. Verdadeiro. Aqui. Desculpa. Aqui, exato, né? Aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tá aqui, né? Então, usei a função exato para comparar, mas antes de usei a função arrumar em cada célula para tirar o espaço em branco. E aí deu verdadeiro a comparação, né? Eu tenho também alguns casos que pode acontecer que às vezes meus dados eles vêm meio com erro, né? Vem com erro. Por exemplo, aqui, Suzana, por algum motivo qualquer, inseriu um caractere aqui, que é um caractere não imprimível, né? Mas, por exemplo, num conjunto de centenas ou milhares de dados, vai passar desapercebido para mim. Então, eles pode causar problema para mim, pode causar algum problema para mim. Então, eu tenho que fazer uma limpa nos meus dados, né? Sempre quando trabalho com dados, sempre antes de trabalhar com eles, fazer uma limpa para ver se tem algum erro, alguma coisa. Preciso fazer algum ajuste, né? Antes de trabalhar com eles, né? Preparação dos dados. Então, no caso que eu tenha caracteres imprimíveis, aquilo está aparecendo. Mas pode ter um caractere no imprimível que não aparece, né? É pior ainda, né? Que não dá para você ficar doido procurando por que está dando erro, porque tem um caractere maluco aqui que não dá para ver, ou que não passou desapercebido, que está atrapalhando, né? E visualmente fica difícil de perceber. Mas eu tenho uma função, nós temos no Excel, né? Eu não, nós temos uma função no Excel, uma função tirar, que ela remove todos os caracteres não imprimíveis, né? Então, por exemplo, se eu tirar aqui, aplicar nessa texto aqui,
dessa célula B28, Susana, que está com o caractere esquisito aqui lá ao direito, aplicar a função tirar essa célula, ela me devolve Susana limpinho. Né? Susana limpinho. Então eu posso já, de repente, substituir esse texto pelo outro, né? Enfim, aí eu vejo o que eu faço, mas aqui esse texto já é o correto. Nós também temos uma função parecida com o concatenar, né? Só que ela é um pouquinho mais prática, né? Por exemplo, reparem que quando nós usamos concatenar aqui em cima, vamos ver, eu queria colocar espaço em branco entre uma célula e outra. Então, eu pegava a célula, concatenava com espaço em branco, pegava o outro texto, concatenava espaço em branco. Se tivesse mais textos, ia ter que ficar, botar um espaço em branco assim entre um e outro para não ficar grudado, né? Mas a função unir texto, ela já faz isso para a gente de uma maneira mais fácil, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero juntar aqui Susana com Xavier, com o endereço e o número que ela mora, né? O número e até o bairro. Mas quero botar isso separado numa célula só, tudo junto, mas separado por espaço. Então eu tenho essa função unir texto. Unir texto. Onde eu digo qual é o delimitador. O delimitador justamente que vai separar um e o outro. Aqui no caso eu vou colocar o espaço, né? Aqui está o delimitador. E aí, ignorar vazio. Então, se tiver vazio, ele vai ignorar? Sim. Então, colocar verdadeiro, onde ele não vai concatenar se tiver vazio. E aí, depois vem os textos que eu quero unir, né, ou concatenar. Então, vou colocar Susana, a primeiro, ponto e vírgula, Xavier, ponto e vírgula, Rua 24 de Maio, ponto e vírgula, o número aqui, ponto e vírgula, e o bairro. Tá? Então, aí eu fecho. Reparem que... Vou juntar aqui... Reparem que agora ficou aqui todo junto, consegui juntar aqui todos os textos dessas células, Susana, Xavier, Rua 24 de Maio 306, separado por espaços. Né? E eu, usando a função unir texto, apenas especifiquei o caractere que vai separar o espaço apenas uma vez só, no início. Né? Eu disse que ele ia ignorar as células em branco, vazia, né? E aí depois botei todas as células que eu queria unir ou concatenar, né? Depois eu podia até ter 10, 20, 30 células, eu não preciso mais ficar botando espaço entre cada uma, é só unir texto, coloco apenas o texto que vai separar, que aqui no nosso caso é espaço, se vai considerar os brancos ou não, aqui no caso que não vai considerar brancos, verdadeiro, e depois a sequência das células que ele vai unir. Né? Então, fica melhor que o concatenar. Né? Eu tenho outra função que é semelhante ao concatenar, né? Que só funciona, né? Que é o símbolo de comercial. Por exemplo, se eu quisesse juntar aqui Susana com Xavier, aí eu posso usar esse símbolo aqui esse comercial, que é como se fosse um símbolo que indica que vai juntar, né, ou concatenar. Aí que no caso aqui teria que botar o espaço, mais mais a segunda célula, Xavier, né? E aí, pronto. Mas a unir texto é mais prático, né? Mas às vezes você pode encontrar fórmula que tem esse caractere, né? O pessoal ainda muita gente já está acostumada a usar esse caractere para juntar fragmentos de texto. Então vocês já sabem,
não vão ficar desorientados, né? Vão saber o que a pessoa está querendo fazer. Ok, então vou fechar aqui. Será que a gente poderia ver mais algum aqui? Deixa eu ver aqui, se esse aqui seria interessante. Bom, vou aumentar aqui o tamanho. Então nós temos aqui, por exemplo, uma tabela, é que numa coluna eu tenho junto o código do produto, depois vem aqui a descrição do produto, né? E por último, o preço. Né? Em cada uma delas eu tenho isso. Aqui, por exemplo, aqui também teria aqui o código do produto, a descrição do produto, o nome do produto e o preço. Só que eu quero separar isso aqui, mas eu tenho uma... Se eu quiser, por exemplo, reparem que entre um e outro tem um espaço em branco, né? Se eu quiser tirar esse espaço em branco entre o código, o nome, entre o nome e o preço, eu poderia usar essa função que nós já vimos. Deixa eu ver aqui. No caso, não sei se ele vai fazer, mas acho que ele vai fazer só no início e no final. Vamos ver, seria a função arrumar. A4. Então, na verdade, ele não está tirando o espaço que tem entre um e o outro. Na verdade, se arrumar, só tira o espaço que está no início e no fim. Por quê? Vamos ver aqui. Ó, reparem. Nesse texto aqui, eu tenho espaço à direita. E aqui também, espaço à direita. Aqui, então, para que todos eles estão com espaço à direita. Então, se eu for usar funções de texto para verificar quantos caracteres tem aqui nesse texto todo, eu vou ter problema porque ele vai contar o espaço em branco. E aí, possivelmente, o que eu quero fazer, o que eu quiser fazer com funções de texto não vai funcionar. Então, para evitar isso, desculpe, para evitar isso, eu utilizei a função tirar, né? Então, aí poderia ficar até como exercício para vocês, extrair aqui o código do produto, já usando a coluna B, né? A coluna B já está sem o texto no final, né? Sendo que aqui, vamos ver aqui quantos caracteres tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os 13 primeiros caracteres é o código do produto. Então, eu poderia usar aqui a função esquerda, né? Esquerda, 13. Pronto. Então, se eu copiar aqui a minha fórmula, ele me trouxe todos os códigos do produto. E para preço? O preço são os 6 últimos caracteres aqui em cada célula. Os 6 últimos caracteres são o preço. Então, eu posso usar a função direita. Direita em cima aqui. Célula B4 e os 6 caracteres. 6 caracteres à direita. Então, pronto, extraiu o preço. E a descrição do produto, né? Temos a descrição do produto. Já teríamos que usar uma função tipo extrair texto aqui, né? Então vamos ver aqui. Igual extrair
texto, desse texto aqui, a posição inicial, que a gente viu que aqui são 13 caracteres à esquerda, com o branco seria 14. E a primeira posição aqui do nome do produto seria número 15. Então seria a partir do caractere número 15, né? Contando de esquerda para a direita, né? Seria o número 15. E quantos caracteres? Aí que vamos usar nossa função. Aquela num caractere, que vai contar, você vai contar agora corretamente, num caracteres, desse texto todo aqui, menos os 14 caracteres à esquerda da descrição do texto, né? Porque são 13 do código, mas o espaço em branco seria 1 mais 13 mais 1, 14, e menos os 6 caracteres aqui à direita. Então, menos 20 na realidade, né? Então, vou botar menos 20. E aqui, vamos ver, copiar. Opa, aqui acho que ele foi demais. Eu vou começar a partir da 14. 14, controller, tá? Unit, server, e tá aí. Trouxe. Né? Na verdade, eu acho que eu fiz uma contagem errada aqui. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, assim. O primeiro caractere não é na 15, é na 14. Então, eu teria que tirar 13 caracteres aqui, do início, né? Menos 6 do final, na realidade seria... Na realidade, acho que, deixa eu ver, aqui a fórmula tá certo, só que aqui... Deixa eu ver onde que é. Vamos fazer direitinho, né? Menos 19, acho que menos 19, exatamente. Ele está começando a partir da 14, só que menos 19, menos 13 aqui do início, e 13 mais 6 daqui, 13 mais 6 do preço, né? 19. Então, o total tamanho de caracteres, menos 19 caracteres. Então, aí está certo. Aí, então, agora eu vou copiar a fórmula. E tá certo. Então, é isso, né? Teria essa a fórmula correta para extrair a descrição do produto. E se eu quiser concatenar tudo novamente, posso usar nossa função unir texto, né? Unir texto usando o espaço como separador. Ignorar vazio, não vai considerar célula vazia. E o texto que eu estou querendo juntar seria, já pegando ele, já separado, o product ID, ponto e vírgula, o preço, repare que ele estava atualizando aqui a fórmula, né? Aqui em cima. Mais a descrição do produto que está aqui. Então, concatenando o celular C4 com D4 e E4, usando o espaço como separador. Então, fecho aqui a fórmula de unir texto. Já ele trouxe, deixa eu ver aqui, faltou alguma coisa? Faltou. Ah, sim, eu fiz a concatenação errada, o preço tinha que estar no final. Então, peraí, vamos inverter aqui. C4, depois de C4, que é o código, aí vai concatenar a descrição do produto e depois o preço no final, né? O preço no final. Eu concatenei na sequência errada, mas agora está na sequência certa. Agora sim. O código junto com a descrição do produto, mais o preço. Copiei, ok. Então, a fórmula... Deixa eu ver, aumentar um pouquinho. A fórmula é essa aí.
né? E aí copiei a fórmula para toda a coluna, né? E aí o Excel adaptou a fórmula e me trouxe os resultados corretos, né? Ok. Então, ok, pessoal. Então, acho que de funções de texto é isso que eu tinha para falar com vocês. Tem mais algumas coisas, mas nós já vimos muita coisa realmente. Tá? Então tá, pessoal. Tchau. Até a próxima.